Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Brambati e estou aqui gravando esse vídeo para tecer comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Eu sou da Igreja NAD, Assembleia de Deus, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Meu pastor é o pastor Mauro Muniz. E estamos iniciando mais um trimestre. O trimestre que a gente vai estudar de julho, agosto e setembro de 2020. Então eu estou com muita expectativa, porque o tema desse trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual com exemplos para os nossos dias. Essa é uma lição especial que aconteceu lá no terceiro trimestre também, só que do ano de 1993. Uma lição que tem alguns anos, mas com ensinamentos valiosos e bem aplicáveis para os nossos dias atuais. Estamos vivendo um momento de crise no mundo, né? Estamos vivendo em meio a uma pandemia e junto com ela tem trazido crises financeiras, crises políticas, dentre outras. Então essa lição vem nos ensinar a cumprir os princípios de Deus nestes momentos de crise. Como é importante a gente estar alinhado com a palavra, cumprindo exatamente tudo aquilo que Deus nos ensina nesses momentos. Então, vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 1 e tem por título Daniel ora por um despertamento. O nosso texto é o texto que está em Tiago 5,16, que diz bem assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Texto forte, né? É um texto que fala justamente para quem está doente espiritualmente, doente emocionalmente, doente mentalmente, fisicamente. Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E por que esse texto lá de Tiago, trazendo aqui para Daniel? Daniel, ele é conhecido por aquele jovem fiel a Deus e que orava 3 vezes ao dia. Era um homem de oração. Em várias partes do livro de Daniel, a gente vai ver Daniel orando e Deus respondendo essas orações. Então, a nossa verdade prática é: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. E o objetivo nosso é estudar a palavra e orar em busca de um despertamento. É certo, a gente pode ver que neste momento de pandemia, muitas pessoas têm despertado para orar mais, para ler mais a Bíblia, têm se dedicado mais ao crescimento interior, ao crescimento como pessoa, como cristão. Mas muitas pessoas se encontram ansiosas nesses dias, preocupadas com o futuro, preocupadas com muitas questões e deixam a fé ser abalada. Estão se distanciando de Deus, se distanciando da igreja, se distanciando de tudo aquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. Por quê? Gente, a ansiedade é as preocupações com o futuro. E o que acontece? A ansiedade, ela vai minando a nossa fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente ainda não viu, as coisas que a gente espera. E a certeza e a ansiedade é a dúvida, é a preocupação. Então, para a gente quebrar essa ansiedade, a gente tem que quebrar com a fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que estar bem ligada com Deus nesses momentos em que muitas coisas vêm na nossa mente. Ah, é pandemia. Ah, é nuvem de gafanhoto. Ah, é a peste bubônica que está voltando. Gente, vamos blindar a nossa mente com a fé. Porque a fé, ela nos traz esperança, ela nos traz alegria, ela nos traz certeza de tudo aquilo que Deus fala pra gente. Então,
Vamos estudar a palavra para que a fé venha para o nosso coração? Então vamos lá. E vamos para o nosso primeiro tópico. Daniel foi despertado para orar. E nesse tópico a gente vai estudar, vai ver por que Daniel foi despertado para orar. Eu tô aqui falando mais rápido, não vou ler o texto, espero que vocês leiam, façam a leitura bíblica em classe, porque o vídeo aqui eu pretendo ter até 15 minutos e eu já enviei a lição para vocês, então leiam. Eu vou estar aqui citando. Antes de ver o vídeo, vai lá e lê a lição. Então vamos lá. Por que Daniel foi despertado para orar? Daniel, ele estava lendo o profeta Jeremias no capítulo 29:10. Olha só. Daniel estava lendo, tá? Estava estudando a palavra. E ao ler, ele observou que o cativeiro da Babilônia estava prestes a findar, que era 70 anos. E daí ele viu que não tinha qualquer sinal de que aquele cativeiro estava se acabando. Pô, já tá chegando 70 anos e nada do cativeiro acabar. Isso gerou uma certa preocupação nele. Mas ele, sendo cheio dos princípios de Deus, o que ele foi fazer? Foi reclamar com os amigos? Foi reclamar, ai meu Deus, o cativeiro está acabando, como diz na profecia, não tô vendo nada. Ai Senhor, será que vai acontecer? Não, Daniel não fez isso. Daniel foi aos pés de Deus, na oração, o único que resolve todos os nossos problemas. É nele que a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade. E algo que gerou um pouco de preocupação a Daniel, ele foi sábio. Tá me gerando ansiedade? Eu vou lançar aos pés do Senhor. E Daniel começou a orar, fez jejum, cobriu-se com sacos de cinza e ficou com profunda tristeza, mas orou com perseverança. Daniel era perseverante. Então, um dos motivos que levou Daniel a orar foi essa preocupação. Ele estava lendo a palavra e gerou essa preocupação nele, porque ele estava no cativeiro babilônico. A gente vai estudar aqui nesse trimestre do cativeiro até a reconstrução do Muro de Jerusalém. Uma grande parte da Bíblia, muito importante, porque esse foi um cativeiro que trouxe profundas lições. E Daniel só foi despertado para orar, só teve essa expertise porque ele era um homem com a vida consagrada a Deus. Então, essa vida de consagração fez com que ele agisse certo no momento em que ele estava mais precisando. E ele era um homem que estava sempre orando. E Deus, ele escuta as pessoas que são justas, as pessoas que estão em constante comunhão com ele. Daniel, assim, cara, é uma inspiração. Porque na correria do dia de hoje, muitas vezes a gente ora 10, 5 minutos ou nem ora. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E é isso que essa lição tem que trazer pra gente. Resgatar esse princípio de oração, princípio de leitura bíblica, princípio de jejum. E o subtópico 2 vai dizer que Daniel tinha uma estrutura espiritual que capacitava ele a enfrentar combates em oração. Então, Daniel aqui, ele não era um iniciante na oração. Ele já era preparado para combates na oração, porque ele sabia que tem guerras que são espirituais, guerras que a gente só vence com jejum e oração, guerras que infelizmente as nossas forças, elas não vão valer de nada, mas nós temos um Deus por nós que tem toda a força do mundo. E ele era um homem que, tipo assim, não visitava Deus só quando ele estava precisando, ele estava sempre em constante oração. Então, ele era um homem experiente na vida de oração. E a oração de Daniel foi num período que coincidiu com profundas mudanças que estavam prestes a acontecer na Babilônia. Aqui vamos dizer assim, coincidiu, é o título aqui do nosso terceiro subtópico. Mas eu acredito que Deus, ele não foi apenas uma coincidência. Deus, ele moveu Daniel a orar para que essas mudanças ocorressem.
E, nessa época, o reino da Babilônia estava em guerra com os persas, né? O rei da Babilônia na época era Nabonido, seu filho era Belsazar. E o seu filho dele, Belsazar, estava na capital, que era a Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos. E Belsazar, a gente conhece muito bem essa história, fez uma grande festa. E nessa festa, estando já embriagado, mandou trazer os vasos consagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém. E pegou esses vasos, né, e usou na festa para beber vinho, ou seja, algo que era santo, colocou no uso profano. E Deus entrou com uma intervenção divina. Peraí, não vão pegar aquilo que é santo para colocar no meio divino? E Deus, todos que estavam na festa, viu um dedo escrevendo na parede de frente para o castiçal. E todos ficaram ali perplexos. Acabou-se a alegria, os joelhos do rei tremiam e os astrólogos da época, os sábios, não conseguiram interpretar a mensagem que Deus havia escrito. Mas, finalmente, Daniel ele foi introduzido na festa e interpretou o que estava escrito na parede. E, dentre outras coisas, estava escrito: dividido foi o terreno e deu-se aos Medos e aos persas. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Então, quando Deus ele chega para decretar uma sentença, gente, esquece, está decretado, vai se cumprir. Então, tudo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida de oração. E era através da oração que Daniel alcançava os livramentos e tinha a vitória. Vamos lá para agora o nosso segundo tópico, que é a resposta às orações de Daniel. Então, Daniel havia se lembrado da promessa que Deus tinha também feito pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sob vós a minha boa palavra, tornando-vos para trazer a este lugar. Então, com a queda do reino babilônico, deu-se início ao governo de Ciro e as coisas evoluíram muito rápido, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, através da resposta da oração de Daniel, foi levantado o rei Ciro. E a Bíblia vem relatar o que aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós de todo o povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esse texto está em Esdras de 1 a 3. Foi o que eu li aqui. Então, Ciro, ele já era um rei voltado para Deus. Deus fez despertar nele. Por quê? Daniel estava orando para que mudasse esse cativeiro da Babilônia. Deus ele tinha um plano, ele falou que ia fazer o povo retornar da Babilônia. E conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa de Deus, feita pelo profeta Jeremias. Mas tudo correu muito bem, como a Bíblia diz. E Deus, ele é assim, ele faz abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Daniel, ele queria ver o cativeiro babilônio acabar. E Deus fez muito mais. Levantou um rei que fez esse decreto de que serviria a Deus, todos deveriam servir. Todos os judeus foram libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Receberam a permissão para reedificar o templo.
Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues ao cuidado de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, assim, além do povo ser liberto, ele disse que o povo poderia reedificar o templo e ainda iria dar ajuda financeira para que isso ocorresse. Já deu 15 minutos, gente, mas assim, a lição, ela é muito rica. Eu tô tentando resumir o máximo, mas ela é muito rica. Então, as respostas que Deus deu a Daniel incluía levantar o rei Ciro para abençoar o povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Vamos passar para o tópico 3, a gente já ir finalizando. Deixa eu abrir aqui. O tópico 3 vem dizer o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O que aconteceu? Esse despertamento que aconteceu foi porque Deus colocou a mão. Deus despertou o rei Ciro em seu espírito. E o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Então, o rei Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. E com a gente não é diferente. Tem despertamentos que só a mão de Deus pode fazer dentro da gente. Então, eu falo para você. Se você está orando pelo despertamento na vida de alguém, confie. Porque quando Deus, ele age, ele toca no íntimo da gente, ele gera um reboliço dentro da gente que a gente só pode dizer: Deus é o Senhor. A gente não tem como não dizer outra coisa, né? E assim a gente pode lembrar também de Saulo, que virou Paulo, que perseguia os cristãos. Quando Deus, ele teve encontro com Deus, ele mudou completamente, né? E sim, vamos lá. Por subtópico 2 para a gente já ir encerrando. Que diz: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Está lá em Isaías 45:1. Isso nos permite deduzir que ele recebeu bênçãos espirituais acerca deste despertamento. Então, o rei Ciro reconheceu a soberania de Deus como Senhor dos céus, e isso foi de grande valia para ele. Falo para vocês agora, para refletir. Lá no final da lição, tem um tópico para refletir, que vem com algumas perguntas, para que você leia e tente responder. Eu falo, gente, não olha a resposta, tenta responder primeiro, para ver se você captou essa mensagem, captou o estudo bíblico. Antes disso, leia toda a lição. E a gente pode ver que pessoas vencedoras são pessoas que têm foco, que têm propósito, que têm destino. E Daniel era uma dessas pessoas. Ele tinha foco, ele tinha princípios de oração, de jejum, de honrar a Deus, mesmo em meio a tantos manjares, banquetes da Babilônia. Daniel era uma pessoa que não reclamava, que quando ele se sentia preocupado, ele ia aos pés do Senhor. Não seja como Daniel, não desista. Vá aos pés do Senhor, não reclame, não murmure, confie que se Deus prometeu na palavra, como havia prometido lá pelo profeta Jeremias, que ia fazer o povo retornar, ele ia fazer o povo retornar. Mesmo que já estava se findando o tempo que Deus falou, 70 anos, Deus ele fez uma reviravolta. Muito rápido o povo pôde retornar. Então Deus é assim, Deus é incrível. Mas ele age através de uma oração de fé. De uma oração de uma pessoa que já é fortalecida pela oração, uma pessoa que já é acostumada a orar. E quando essa pessoa ora, Deus ele age, Deus ele entra com providência na mesma hora. Então, vamos ser como Daniel. Nosso trimestre está apenas começando, temos muitas outras lições maravilhosas. Então, guarde esse primeiro princípio: oração, jejum e fidelidade pela palavra. O que Deus fala, ele cumpre. Guarde esses princípios, porque esses princípios podem ajudar muita gente nesse tempo de crise. Tá ansioso? Vai aos pés do Senhor. Tá preocupado? Vai aos pés do Senhor. E confie, porque ele pode fazer um rebuliço e mudar muitas coisas. Amém? Até a próxima, então.